Finalmente sem mais vídeos na vertical. Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu me chamo Ana Carolina, atualmente eu tô aqui em Tóquio morando porque eu sou bolsista Max para estudar animação. Enquanto eu tomo esse frappuccino, eu vou contar pra vocês como eu consegui a bolsa e todo o processo, como vocês também podem aplicar se vocês tiverem interesse. Então bora lá! Então, como surgiu a oportunidade de eu vir estudar aqui no Japão? Anualmente, o governo japonês disponibiliza várias categorias de bolsa que a gente pode aplicar. Tem alguns critérios que você deve seguir, então você precisa entrar no site do consulado ou da embaixada. No Brasil existem vários consulados, então você tem que ver qual consulado é responsável pela sua região e você vai poder fazer a aplicação. E lá tá explicando tudo certinho como é o funcionamento de documentação de aplicação para cada bolsa. Algo muito importante é você saber para qual tipo de bolsa você está aplicando, porque cada bolsa, ela, digamos que exige critérios diferentes. Então é muito bom você, e também tem critérios diferentes, então é muito bom você saber o tipo de bolsa que você está aplicando. Então, eu apliquei para a bolsa de curso profissionalizante, porque eu queria estudar animação, e a única bolsa que tinha disponível para o curso de animação era o curso profissionalizante. Então, como funciona o processo de aplicação para o curso profissionalizante, que pode ser animação e tem outras áreas? Bom, o meu processo eu tentei a bolsa 3 vezes. No primeiro ano eu não sabia como funcionava a bolsa, eu ainda estava na faculdade, então eu fiz meio que para testar como era, como seria, porque eu precisei fazer a prova de japonês, matemática e inglês, e fazer acho que uns 5 anos, desde que eu tinha saído do ensino médio, então eu não lembrava mais nada de matemática. E a forma como os japoneses pensam matemática é totalmente diferente do Brasil. Então, eu precisei entender todo o processo para depois aplicar nesse primeiro ano. Então, no segundo ano, foi o ano que eu fui mais longe, digamos assim, porque existem várias etapas, e eu fui na última etapa, mas infelizmente eu não passei na última etapa. E já no ano 2024, para vir para cá, 2025, foi o ano que eu consegui a aprovação. O processo começou as inscrições em junho, eu tive que mandar toda a documentação, histórico escolar, histórico da faculdade, proficiência em alguma das línguas, porque eles pedem proficiência ou em japonês ou em inglês. E aí eu mandei toda essa documentação. Depois que você passa nessa fase de documentação, você vai para a fase da prova. Se você tirar boas notas nas provas, você vai para a entrevista, né? Eles pedem que no mínimo você tire, por exemplo, as minhas notas elas foram acima, digamos que foi ali na faixa de 70% de cada prova. Então eles pedem que vocês tenham uma boa média nas provas. E aí, se você for bom nas provas, você passa para a fase da entrevista. Na entrevista, eles vão perguntar coisas para você em inglês, japonês e português, né? Então, se você passar nessa fase da entrevista, você vai para a fase que a gente chama mundial, que é essa documentação, ela vai ser enviada para o Japão. E é ali no Japão e aqui no Japão que eles vão aprovar ou não a sua candidatura, né? Porque eles mandam como uma recomendação, né? As embaixadas e os consulados mandam como uma recomendação para o Japão, para cá, para o Ministério da Educação, que é o MEXT. E aí, se você foi aprovado, eles vão lhe comunicar. O meu processo foi de junho até fevereiro desse ano, então durou ali em cerca de 7 meses. É um processo bem demorado, é um processo que você tem que estar psicologicamente preparado. Então, esse foi o meu processo. Foram 3 tentativas que eu fiz para a aplicação da bolsa. A primeira foi como um treino, a segunda já foi mais valendo, mas eu não passei na última fase. E essa última vez, né, que graças a Deus eu consegui a aprovação. E um detalhe que essas bolsas, com exceção da pós-graduação, tem um limite de idade. A pós-graduação também tem um limite de idade, mas é um limite maior. Enquanto que nas bolsas de profissionalizante e graduação, escola técnica, é até 24 anos. Você tem que vir para cá dia 1º de abril com até 24 anos. E essa a minha última chance, porque esse ano eu já faria 25 anos, mas em abril, né, quando eu cheguei aqui em 3 de abril, mas o limite é até 1º de abril, mas eu cheguei dia 3. Mas até 1º de abril você tem que ter 24 anos, porque aqui no Japão tudo se inicia em abril, os novos contratados de empresas, escolas, tudo inicia em abril. Então por isso que eles fazem essa exigência. E aí esse ano era a minha última chance e graças a Deus eu consegui a aprovação. Então é isso basicamente, tá sendo uma experiência maravilhosa. Agora eu comecei a fazer baito, que é os trabalhos de meio período, então eu tô estudando na escola, tô fazendo baito, tô fazendo YouTube, tô também postando no TikTok.
E, cara, eu tô sentindo que realmente eu tô avançando de alguma forma na minha vida. Tá sendo uma experiência incrível, porque eu tô tendo oportunidade não só de conhecer a cultura japonesa e os costumes japoneses e ter contato, falar, né, aprender melhor a falar japonês, mas eu também tô tendo um intercâmbio cultural muito grande, porque na escola que eu tô e no dormitório onde eu moro, também tem pessoas de outros cantos do mundo, então eu consigo também ter contato com essas pessoas, aprender mais sobre outras culturas também, e tá sendo uma experiência muito incrível. Então, se você quiser vir pro Japão, esse é um dos caminhos, né, vir, digamos que de graça, né, porque você vai estar sendo bolsista, mas para você conseguir essa prova, você precisa, digamos que, se esforçar, porque não é algo simples, mas é um dos caminhos, né? E vale muito a pena, eu tô muito realizada de estar aqui. E é isso, se vocês tiverem algumas perguntas ou queiram saber mais sobre a bolsa, é só vocês colocarem nos comentários. E se vocês quiserem me acompanhar nesse intercâmbio, é só você me seguir nas redes sociais. E é isso, até a próxima, tchau, tchau!